A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa no caso das fraudes nos certificados de vacina. Cid, em delação premiada, confirmou à polícia que saiu de Bolsonaro a ordem para emitir certificados de vacinação falsos para ele e filha. Além de Bolsonaro e Cid, o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio, e outras 17 pessoas também foram indiciados na conclusão do inquérito da PF. Com o indiciamento, as provas serão enviadas pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, decide se o material é suficiente para denunciar os acusados. Neste vídeo, você vai saber os detalhes da fraude nos cartões de vacina que levou à prisão de Mauro Cid e pode encrencar ainda mais Bolsonaro, que, ao que parece, estava no comando de todas as falcatruas e acumula processos que podem deixá-lo preso por décadas. Acusações e lista de indiciados. O indiciamento quer dizer que inquérito policial aponta um ou mais indícios de que Bolsonaro e os demais envolvidos cometeram crimes. Nesse caso, de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas públicos de informações. Por envolver menores de idade no esquema, notadamente a filha do ex-presidente, juristas avaliam possíveis acusações por suspeita de corrupção de menores. As penas somadas podem chegar até 15 anos de prisão. De acordo com a defesa de Bolsonaro, o tenente-coronel agiu de forma independente e sem o conhecimento do ex-mandatário. Como o tenente-coronel Mauro Cid fechou acordo de delação premiada após ser preso pela PF em setembro do ano passado, a expectativa é a de que ele recebe algum tipo de benefício no julgamento, podendo incluir, eventualmente, um perdão judicial. Além de Bolsonaro, a lista aponta outras 14 pessoas como parte do esquema e, portanto, indiciados. Entrada nos Estados Unidos com cartões de vacina falsos. Relembre o caso. Segundo a PF, o grupo investigado pretendia manter uma coesão em relação a pautas ideológicas, atacando a vacinação contra a Covid-19. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil durante a pandemia, se comportou como um lobista de medicamentos ineficazes e passou a militar contra a vacinação, criando uma falsa dicotomia entre manter a economia nacional e medidas de prevenção da doença, iniciando uma guerra contra a ciência, cientistas e médicos, tendo como principal arma o gabinete do ódio e suas fake news, recrutando médicos e influencers negacionistas para espalhar narrativas falsas. O resultado foi a morte de mais de 700 mil pessoas nos números oficiais do Ministério da Saúde, com suspeitas de haver uma grande subnotificação. Uma CPI foi aberta e investigou a fundo diversos crimes, como o de sabotagem no sistema de saúde, corrupção na compra de vacinas e propagação de mentiras em massa. Foi nesse contexto que Mauro Cid articulou com seus comparsas a falsificação dos cartões de vacina. Há indícios concretos e provas de que os registros de vacinação de Bolsonaro, Cid e da filha mais nova do ex-presidente, Laura Bolsonaro, tenham sido forjados para obter certificado de vacinação e viajar para os Estados Unidos. A situação de Mauro Cid. Com o acordo de delação premiada firmado por Mauro Cid, após ser preso pelas suspeitas no caso, o Supremo desdobrou as revelações fornecidas pelo tenente-coronel nas investigações que aprofundaram na trama golpista, envolvendo, inclusive, militares do Exército. À época, os investigadores afirmaram que Jair Bolsonaro e seu ajudante de ordens tinham conhecimento da fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e de outras pessoas próximas. Segundo a revista Veja, Cid pediu o perdão total da pena, ou, no máximo, uma punição de 2 anos de prisão. Desse total, o militar já cumpriu quase a metade, contando o período em que ficou preso em uma cela do Exército
e o atual monitoramento feito por meio de uma tornozeleira eletrônica, que também computa para o abatimento da pena. Além disso, Cid pediu que seus familiares fossem poupados de qualquer punição. O pai e a mulher estavam envolvidos no esquema da venda de joias e da fraude no cartão de vacinação, respectivamente. O militar ainda garantiu, após decidir firmar a colaboração, a imediata soltura dele e de seus subordinados na ajudância de ordens que também foram presos. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes definir o prêmio final dado ao tenente-coronel, que será proporcional à efetividade da sua ajuda às investigações. Se alguma regra for descumprida, por outro lado, as concessões caem por terra. E como divulgado hoje pela colunista Mônica Bergamo, o Exército não vai promover Cid à patente de coronel. O militar é da turma formada no ano 2000, cujos integrantes terão a carreira avaliada para subir um degrau na hierarquia do Exército. O resultado do escrutínio deve ser divulgado nos próximos dias. A caserna, que considerou Mauro Cid um oficial brilhante no ano passado, não dispensa boa relação com o militar hoje, apesar das inúmeras acusações contra o tenente-coronel. PGR avalia a reabertura da CPI da Covid. Paralela ao eventual julgamento de Bolsonaro pelo esquema das fraudes, o ex-presidente pode se tornar alvo por sua atuação durante a pandemia em outra frente investigatória. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vem sugerindo a interlocutores que pode reabrir os trabalhos da CPI e se reúne nesta terça-feira com parlamentares que integraram a comissão, que foi arquivada por seu antecessor na PGR, Augusto Aras. A apuração do Globo dão conta que fontes ligadas a Gonet disseram estar pesando na avaliação do procurador um despacho enviado pelo ministro Gilmar Mendes em 2023, quando o magistrado apontou eventuais omissões de Bolsonaro durante a pandemia. No documento, Mendes pontuou já ter declarado invalidade absoluta do parecer da PGR, assinado pela equipe de Aras, que poupou Bolsonaro de responsabilidade. No relatório produzido pela comissão, Bolsonaro foi responsabilizado por inúmeros crimes, entre eles crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, prevaricação. Outros 9 delitos foram identificados pela CPI e indicados no relatório do senador Renan Calheiros. Também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento à disseminação de fake news, que, pelo que observou essa comissão parlamentar de inquérito, também mata e matou no Brasil muitas pessoas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. Novo flanco de Bolsonaro. A mídia ninja cobriu a CPI da Covid nos detalhes e acompanhou minuciosamente a investigação. Agora, com a possível reabertura do caso, Bolsonaro está ainda mais encrencado na justiça. Caso vocês queiram um vídeo novo contando em detalhes a história e descobertas dessa comissão, comente no vídeo Quero Saber Tudo.